eu sou a Sol e esse outro Escapismos, que pra quem não sabe é esse vídeo que eu faço todo mês, recapitulando tudo que eu vi, li e ouvi no mês que está acabando agora. No caso, agosto, o mês que nunca termina. Olha só, nós chegamos ao fim. Caso vocês estejam estranhando novo, entre muitas aspas, cenário, pois é apenas o meu quarto. Esse é meu cantinho de leitura. E sabe, a gente vai experimentar usar ele como lugar dos escapismos. Eu ainda quero, sabe, enfeitar a parede, colocar coisinhas, mas não deu tempo. Eu ainda tô no processo de realmente me adaptar. E aí, agosto foi um mês onde eu estive, entre muitas aspas, de férias, /de folga. Eu tinha tempo. O céu era o limite em questão de tempo. Então, desde já eu peço desculpas pelo tamanho que vai ser esse escapismo. Eu vou tentar ser o mais resumida possível, mas vocês sabem que eu não sou muito boa com isso, então a gente faz o que pode. Então, pra não me alongar muito, vamos logo começar pelos livros. Eu li bastante esse mês. Nossa, muito mesmo. Eu comecei o mês terminando de ler A Beautifully Foolish Endeavor, do Hank Green. É o segundo na duologia do The Curls. E eu li o An Absolutely Remarkable Thing mês passado, por causa que foi o livro do meu clube do livro, do Leão na Lagoa. Só que a gente leu só o primeiro, né? Inclusive, se você quiser participar do Leão na Lagoa, tá o link na descrição, tá? Seja à vontade. E eu gostei bastante do primeiro. Pra quem não sabe, a história gira em torno de mulher faz vídeo divertido com o melhor amigo sobre um robô que ela esbarra saindo do trabalho uma noite. No dia seguinte, o vídeo estourou e se tornou viral por causa que aparentemente este robô não era um acontecimento único, era um acontecimento no mundo inteiro e ninguém sabia o que eles eram e eventualmente a gente vai descobrindo o que eles são. Eu fui contra a maré um pouco, tendo gostado mais do primeiro livro do que do segundo, quando eu tava pesquisando sobre. Eu sei que a maior parte das pessoas prefere o segundo, mas sendo bem honesta, eu senti falta de alguns personagens. Eu gostei que a narrativa foi mais divertida, porque no primeiro livro a narrativa é muito focada na personagem principal. O segundo livro são vários pontos de vista do grupo de amizades dela, tipo, do pessoal que é relevante pra história, então eu gostei desse aspecto, mas eu acho que não ficou bem equilibrado, se é que isso faz sentido. Então não sei, eu gostei do desfecho, eu ainda acho uma ótima duologia, espero que o Hank Green, que agora está em remissão do seu câncer, e muito feliz sobre, inclusive. Espero que ele continue escrevendo, que ele escreva mais coisas nesse tipo de fantasia sci-fi contemporânea que eu estou aceitando cada vez mais, que é uma cena que eu gosto, eu admito. Depois eu li essa graphic novel chamada Always Never, de Jordi Lafebre. É francês, então assim, a pronúncia é uma indagação, né? É um questionamento. Eu ainda tava na onda de graphic novels que eu tava desde o mês passado, no começo desse mês, por isso eu fui ler essa. É muito bonita, é muito delicada, a gente vai acompanhar a história desse casal ao longo da vida inteira deles, mas ao contrário. Então a graphic novel começa com eles idosos e a gente vai vendo em intervalos de anos diversos todos os encontros e desencontros que eles tiveram ao longo da vida até o primeiro encontro deles. Então é muito bonita, é muito levinha. Eu sei que parece que vai ser triste quando eu descrevo desse jeito. Não é realmente um romancezinho bonitinho, divertido de ler super rápido. Então fica a recomendação. Aí eu li o volume 1 e 2, se eu não me engano, de Everything is Fine, do Mike Burchell. Um dia eu vou melhorar com relação a pronúncias. Essa é o meu webtoon. Eu basicamente li tudo que tem publicado até o momento que eu tô gravando isso. Ela tá na pausa entre o que parece que vai ser do segundo pro terceiro volume. Nessa webtoon a gente vai seguir este casal, principalmente, mas é nesse mundo, onde tudo é muito fofo e de cores pastéis, mas nada é o que parece. Tipo assim, a arte da capa, eu vou colocar aqui uma arte aleatória pra vocês verem que é suposto ser fofinho, tipo, as pessoas têm essas cabeças de gato que na verdade realmente são máscaras, tipo, são pessoas com máscaras. E tudo é muito, sabe, o homem trabalha fora e a mulher cuida da casa. E essa sociedade um pouco utópica numa distopia ali, anos 50, de ideais familiares e de bons valores e blá blá blá, mas a gente vê que existe uma coisa macabra por trás. Eu não quero falar muito pra não spoiler a história, porque por ser um webtoon, cada capítulo conta um pouco no desenrolar da narrativa, mas é um webtoon de horror, já falo isso, o nada é o que parece, é porque é de terror, fica sangrento, fica macabro, mas por causa de ter esse estilo fofinho, ao mesmo tempo não fica tão forte assim, quanto o pouco que tem é muito, por causa que tudo é tons pastéis. Não sei, de todo jeito, se você estiver inclinado pra ler, o que eu realmente aconselho, é muito divertida, sabe, espera o terceiro volume, espera a próxima parte sair, não faça como eu tô sofrendo de ansiedade porque eu realmente fiquei curiosa, não parou num cliffhanger, mas parou num cliffhanger. Então,
Espera mais um pouquinho, não sofra como eu. Aí, eu li o One for Miami, da Olivia Blake. Olivia Blake, eu te amo. Eu vou continuar lendo tudo que você escreve. Eu odiei esse livro. É meio que assim, um retelling de Romeu e Julieta, nessa sociedade onde existe magia, tipo, os personagens principais são todos bruxos, dessas duas famílias opostas que são meio que mafiosos, assim, estão envolvidos em aspectos diversos de crime bruxo. E aí a gente vai acompanhar o romance entre os dois filhos mais novos de cada uma dessas famílias, mas não só isso, tem outros casais e altos e baixos aí. E são vários irmãos, as duas famílias são múltiplos irmãos e a gente vê um pouquinho sobre cada um deles. O que me deixou frustrado sobre esse livro, calma, pontos positivos, é um standalone. A história começa e ela termina e você segue com a sua vida, o que pra mim, que não tava curtindo muito, positivo. Eu admito que eu não gostei muito também, porque eu não sou muito fã de romance, e é um retelling de Romeo e Julieta, é romance, é puramente romance. Tem um tipo de magia ali, mas é romance. E não é muito minha praia. Mas ao mesmo tempo, talvez puxando o lado positivo de ser um standalone pra um lado negativo, eu acho que o universo ficou mal desenvolvido. Tipo, as personagens só tinham poderes quando era conveniente e não era uma coisa, sabe, que tinha riscos ou que toda magia vem com uma consequência, esse tipo de coisa mais bem desenvolvida, sabe? Foi bem raso. O desenrolar da narrativa eu achei um pouco preguiçoso, sabe? Eu achei que os stakes nunca estavam lá tão altos, sabe? Era tudo muito fácil de ser resolvido de algum jeito, mesmo quando não parecia, era só, sabe? Ups, alguém pensou em algo e tudo se resolveu? Então não sei. Eu continuo dando o benefício da dúvida. Talvez seja uma coisa que você vai gostar. Alguns dos influencers literários que eu mais gosto e, assim, dou valor pra opinião, adoram esse livro. Um dos motivos pelo qual eu fui ler. Só que eu tenho que aceitar que eu só não gosto de romance. Peraí que eu vou morder minha língua. Só tenha paciência aqui nesse vídeo. Enfim, não foi pra mim. Aí teve uma tarde, assim, que eu tava afim de ler um livrinho de poesia, sabe? Eu sentei, peguei um e terminei numa sentada. E aí o escolhido foi o The Dogs I Have Kissed, da Trista Mathieu. O lance é, esse foi o segundo livro de poesias que eu li dela. Eu li o Aphrodite Made Me Do It ano passado, se eu não me engano. E tem um outro dela lançado que eu acho que é Artemis Made Me Do It, ou Athena Made Me Do It, que eu também já tenho e eu vou ler, porque o Aphrodite não é o estilo de poesia que eu gosto. Ainda mais esse, o The Dogs I Have Kissed, é muito em torno de romances e desilusões amorosas e pares românticos sendo babacas, o que é perfeitamente aceitável como gênero literário, como motivo pra poesia, como temática, muito ok. Mas o meu erro é que eu gosto de sentar e terminar de uma vez. E quando a temática do livro é tão parecida assim, fica cansativo, fica repetitivo. Os motivos, assim, os objetos que ela usava, as metáforas que ela usava nesse The Dogs I Have Kissed, se tornaram repetitivos tão rápido. Eu li as mesmas palavras sendo usadas pros mesmos motivos tantas vezes. Então, assim, eu gostei muito menos desse, porque o outro, como tinha essa temática mitológica e polvilhada ali em cima, ainda tinha algum interesse, eu tinha imagens visuais mais interessantes. Esse que é muito atrelado no real e na vida e no humano, não é uma coisa que eu recomendo muito. Tá aí agora, lembra que eu falei que eu ia morder minha língua? Então, eu me peguei querendo ler livros assim, eu chamo de brainless books, são aqueles livros que eu leio sem precisar pensar muito, sabe? Só que eu não consigo parar, que eu começo a ler eles e eu preciso saber como termina. E isso me meteu numa furada e eu já vou explicar por quê. Tudo começou com Divine Rivals. Desde que eu li Fourth Wing mês passado ou 2 meses atrás, eu não tinha engaixado outro livro que queria me fazer ficar acordada a noite inteira pra terminar. E Divine Rivals foi um acidente. Eu tô no processo de ler outros 3 livros que eu não terminei nenhum desses 3 ainda, mas todos eu tô gostando, eu já passei da metade. E aí numa noite que eu fui deitar cedo e eu queria dormir cedo, eu pensei, como eu sei que esses 3 eu não vou querer parar até eu terminar, o que eu vou fazer? Começar um quarto. Porque eu não vou ter aquela ânsia de terminar. Pego eu Divine Rivals, corta, isso era tipo 9 da noite, corta pra 4:30 da manhã, eu tava terminando o livro. Eu sou minha própria inimiga. Enfim, Divine Rivals, sobre o que é? É sobre esses 2 personagens num período de guerra neste universo mágico, meio que assim, pegando anos 20, eu diria, ou talvez ele Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas num universo paralelo, não tem nada a ver com a nossa realidade, porque as guerras que estão acontecendo são guerras entre deuses. O universo tem magia, mas a magia dessa história, desse livro, o jeito que ela funciona é que não são realmente as pessoas que têm magia, são os deuses, e tem objetos enfeitiçados, lugares enfeitiçados, esse tipo de coisa. É mais sutil, é mais atrelado à realidade, não às pessoas, se é que isso faz sentido. E aí, esses 2 personagens que a gente vai seguir são rivais literários num jornal. Eles estão concorrendo por essa mesma vaga dentro do jornal. E acaba que, enquanto eles se odeiam no dia a dia, durante a noite eles meio que trocam cartas de um jeito mágico, assim, sem saber que são
o outro. Trocam cartas sem saber que estão trocando cartas e no dia a dia eles se odeiam. E a história desenvolve daí. O que eu acho que ele fez bem? Vamos começar por aí. Te prende muito rápido a narrativa. A personagem principal, a mulher que é quem a gente acompanha mais próximo, assim, do começo, o rapaz demora um pouco pra gente começar a acompanhar ele. Ela é uma personagem tão ferrada, é tão triste a história dela, é tão trágico, que é aquela coisa, o ser humano ele é atraído pela morbidez. Então, a gente tá interessado na história dela. Pontos negativos. O final, a parte romântica do final, porque não, é um romance. É um romance menos pesado pro lado do romance, mas também não é tão pesado pro lado da magia. É um livro de guerra, pra falar bem a verdade. Tem um bom período ali dele que tá focado na guerra. Então a parte do romance ficou muito empurrada pro final, de certo modo, e ela se desenvolve de um jeito muito rápido, que eu não gostei tanto. O livro, e aí que eu falo que eu caí num buraco esse mês, é o primeiro de uma suposta duologia, eu acho. O segundo livro sai agora no final do ano, ou no começo do ano que vem, tá tipo dentro desses próximos 6 meses, então não é tão grave assim. Mas sabe, eu podia ter checado isso antes de ler. Não chequei, cometi esse erro. E quando eu terminei de ler, por causa de eu ter ficado tão presa na história e tão ansiosa pra saber o que acontecia, porque sabe, a gente vai descobrindo mais do mundo muito pouco a pouco, eu dei 4 estrelas. Logo que eu, assim, acabei de ler antes de eu me dei 4 estrelas. Agora, pensando melhor, seria umas 3 estrelas ali, tá? Não é lá grande coisa, é um livro levinho, é um livro fácil de ler, os personagens são divertidos e interessantes. Depois, eu vou tentar ser mais rápido aqui, eu li Once a Broken Heart e The Ballad of Never After, da Stephanie Garber, que são os dois primeiros de novo, uma trilogia. Por que eu faço isso comigo mesma? Esses livros são um spin-off, assim, da outra série da Stephanie Garber, que é Caraval. Caraval Legendary Finale, que eu li ano passado. Se eu não me engano, foi a primeira trilogia, assim, que eu li ano passado. E eu gostei, mas não gostei tanto. Gostei o suficiente pra terminar de ler a história, claramente. Mas não é um livro que, sabe, eu indico, assim, pras pessoas, nem que eu coloco minha mão no fogo pra defender, sabe? É uma história fácil de ler, fácil de acompanhar. Mas é bem romance pesado ali pro lado do romance. Já nessa série nova, embora também seja pesado pro lado do romance e tal, o personagem que a gente acompanha é infinitamente mais interessante. O personagem de Once a Broken Heart é o Jax. O Jax, na trilogia original, era um dos vilões e ele continua sendo um vilão. Ele é uma fate, né? Uma destino. Ele faz parte das cartas do destino, assim. Ele é meio que esse deus, essa entidade mágica muito poderosa e maligna. Ele é ruim, ele é mau, ele é babaca, mas será que é? I can fix him. E a gente vai acompanhar a Evangeline, né, Eve, né, que é essa menina que tem grandes sonhos de romance. Ela quer encontrar o amor. Só que ela acaba envolvida numa grande, assim, numa grande artimanha do Jax. E a dupla improvável se une pra mudar o mundo, resolver coisas, causar o caos. Um pouquinho de tudo. Dentre esses dois, o primeiro eu tava lendo muito forçado. Eu custei voltar a cair no universo. Foi cansativo, eu custei terminar. Mas o segundo eu voei. O segundo, parcialmente porque eu acho que já tava interessado no universo, já tinha caído de novo dentro do estilo de escrita e da progressão narrativa e dos personagens. Mas eu acho também que o primeiro a gente tá muito focado na Eve, né, na personagem principal. O segundo a gente começa a aprender realmente sobre o Jax. E o Jax é um ótimo personagem. E aí o jeito que o segundo termina e aí fica de novo, avisa, espera, não vai ler agora. Falta 2 meses, sai em outubro o terceiro livro dessa trilogia. Na língua original, né, em inglês, então essa introdução talvez demore um bocado. Espera, o jeito que o primeiro livro termina, tranquilo, suave ficar esperando um ano. O jeito que o segundo livro termina, se eu tiver que esperar mais do que esses 2 meses, eu vou surtar. Termina num cliffhanger ali, nossa, do pior tipo. Então espera. Não cometa os mesmos erros que eu. E aí, por fim, o último livro que eu li esse mês com muito gosto, muito alívio no meu coração foi Emily Wilde, Encyclopedia of Fairies, da Heather Fawcett. E o que dizer desse livro? Foi de longe o livro que eu mais gostei de ler esse mês. De novo, romance com fantasia. Estou mordendo minha língua, tá tudo bem, eu reconheço meus erros. A gente vai acompanhar essa acadêmica, que é a Emily Wilde, né? Nessa visita que ela faz pra uma vilazinha nevada em busca de estudar o povo mágico, tipo as fadas e criaturas análogas ao universo de fadas que vivem na cidade que nunca foram estudados antes. E aí, quando ela chega lá, ela acaba descobrindo que o rival acadêmico dela também foi lá importunar a vida dela. E esse rival acadêmico, eu uso a palavra rival aqui de um jeito muito leve, porque a própria Emily diz no livro que ele é o rival acadêmico dela, mas ele também é o único amigo dela. Então, eles têm essa dinâmica de estarem sempre enchendo o saco um do outro, mas não de um jeito eu te odeio, é mais de um jeito você é irritante, mas eu sinto falta da sua presença. Sabe? É mais por aí. E
E eu não quero dizer que esse livro não tem um plot, porque ele tem um desenvolvimento narrativo, ele tem altos e baixos, ele tem, assim, obstáculos pelos quais nossos personagens principais devem passar. Só que ele é um livro de vibe. É um livro pra quem gostou de Legends and Lattes, assim, não acontece lá tanta coisa, sabe? A gente tem um capítulo inteiro da Emily aprendendo a cortar madeira, que não acrescenta em absolutamente nada pra história. Mas é divertido de ler, é gostoso. E ela escreve como se fosse um diário, como se fosse um jornal acadêmico mesmo. Então ela coloca referências e notas de rodapé que ajudam a gente a entrar no universo, não precisando experienciar aquelas coisas, mas através dessa mitologia acadêmica, desses estudos imaginários, obviamente, que foram feitos em volta daquele universo. Tipo, ela explica um pouco mais a logística de algumas coisas através disso, e eu achei um jeito muito interessante e muito fácil de você acabar entrando ali na história. E aí eu digo também que, embora essa seja uma fantasia com romance, não vai esperando romance. O romance desse livro a dinâmica é bem parecida com a do Howell e da Sophie, de Halls Moving Castle, mas do livro eu tô falando. Porque no filme eu acho que fica mais claro que existe um romance ali mais cedo. No livro, o romance é a terceira, quarta, quinta coisa que você vai pensar. Esse também é um pouco assim, o romance só vai se desenvolver minimamente, talvez, ali bem pro final. Então tem a tensão e tem a banter, né, as discussões dos dois que são interessantes e são divertidas de ler. Mas se você vai esperando, sabe, um romance explícito, um pining, assim, uma coisa que seu coraçãozinho vai ficar apertado, não é esse o livro, não é. Mas ainda assim deu uma chance. Eu consigo ver que muita gente acharia tedioso, tá? Mas pra mim... Ok, agora pra séries, que vai ser muito mais fácil do que os livros, porque foi um mês vergonhoso, de novo. Abri meu mês vendo a segunda temporada de De Volta aos 15. Eu tinha visto a primeira temporada porque eu quis ver, mas eu admito que a segunda eu acabei vendo só porque eu fiquei quase uma semana sem internet no processo de mudar de casa e eu tinha baixado a segunda temporada inteira no Netflix o dia que saiu e era a única coisa que eu tinha pra ver. Então eu vi. Tal qual a primeira temporada, a gente segue acompanhando a Anitta de 30 anos que descobre um jeito de voltar a ter 15 anos e descobre as coisas que ela faz enquanto está na sua versão de 15 anos afetam drasticamente o futuro de 30 anos dela e os altos e baixos ao qual isso leva, pois viagem no tempo. Eu admito que pra ir até a metade da temporada, eu quero dizer, eu não tava gostando nada, eu tava achando profundamente difícil de engolir. Só que aí, depois, não foi mais. Eu não sei se foi uma coisa meio síndrome de Estocolmo, eu não tenho como escapar daqui, é o único entretenimento que eu tenho. Mas eu gostei, e eu me peguei torcendo pra ter uma terceira temporada por causa do jeito que a segunda termina, pra ver um pouco mais os personagens crescidos, porque eu acho que o elenco de atores adultos foi mais mal utilizado nessa temporada. A gente ficou muito, muito mais com a versão adolescente deles. E eu achei a versão adulta tão interessante, eu queria ver um pouquinho mais deles. Então, assim, me dei uma terceira temporada de Volta aos 15. Aí, é claro, eu vi a segunda temporada de Heartstopper no segundo que saiu, assim, a maratona direta. A gente vai continuar acompanhando o romance do Nick e do Charlie e os altos e baixos de autodescobrimento, tanto deles quanto do grupo de amigos maioritariamente queer deles. Eu adoro essa série. Eu sei que teve muita gente criticando, mas eu acho que existe o espaço pra crítica da mesma maneira que existe o espaço pra apreciar, que é uma coisa levinha, é uma coisa gostosa, não é uma coisa sofrida. Tem um elenco muito, muito bom. Eu tô obcecada com o Kit Connor de um jeito que não é mais engraçado. Eu vi um TikTok comparando ele com o Hugh Grant, e a gente já vai falar um pouquinho mais do Hugh Grant quando a gente chegar ali nos filmes. Mas, nossa, este jovem, eu adoro ele. Eu acho ele incrível. Eu adoro ver a carinha dele. Então, sabe, Heartstopper me faz feliz. Eu não vou criticar, eu não tenho críticas, eu adoro Heartstopper, eu não tenho vergonha de admitir que eu adoro Heartstopper. Aí eu vi a temporada 10, 11 e 12 de Criminal Minds. Eu sei me explicar. Na 10ª temporada entra essa personagem nova no elenco, que é a Kate, que é interpretada pela Jennifer Love Hewitt. Adoro ela, eu assistia Ghost Whisperer quando eu era criança e eu tenho assim uma memória afetiva muito grande com ela. Eu adorei a personagem dela na série. E aí depois, a 11ª e a 12ª temporada tem episódios tão bons. Eu acho que ali entre a 6ª e a 8ª, até a 9ª, tava tendo uns episódios tão chatos, eu tava tão vendo por ver. E aí chegou a 11ª e a 12ª e tinham episódios tão bons que eu tinha muita vontade de continuar vendo. E aí tem esses 2 episódios específicos girando em torno do Reed, né, do Michael Grey Gubler, que é o ator que faz o Reed. E o Reed é o queridinho de toda a gente em Criminal Minds. Eu entendo, eu aceito, eu concordo, mas foram nessas temporadas que eu fiquei, I get it. I get it. Tem um episódio específico que é tipo da finale, assim, da 12ª temporada. I get it. Enfim, eu devo continuar vendo. Eu parei agora, faz uma semana que eu assisto. Porque tá acabando, eu tô ficando sem temporada pra ver.
E aí, por fim, eu vi a segunda temporada de Good Omens, porque eu não bate bem. É assim, se não me derem uma terceira temporada logo, eu não me responsabilizo pelas atrocidades que eu vou cometer. A série é baseada nesse livro homônimo que foi escrito pelo Neil Gaiman e pelo Terry Pratchett. A primeira temporada segue a história do livro, a segunda temporada já é completamente conteúdo novo. A gente continua seguindo o Crowley e o Aziraphale, que são esse anjo e esse demônio que meio que se apaixonam pela humanidade e acabam abdicando um pouco das suas tarefas de anjo e demônio pelo bem da humanidade. Então é um demônio que faz coisas legais e um anjo que às vezes pula um pouquinho fora da linha ali pelo bem dos seres humanos. Eu amo eles. Eu não quero spoiler, mas meu coração quebrou no final dessa temporada, por muitos motivos. E aí, porque as redes sociais e os algoritmos sabem como eu funciono, eles continuam me alimentando conteúdo sobre, e teorias sobre Good Omens, e apontando detalhes e easter eggs e gestos dos atores, e eu vou enlouquecer até a temporada sair, é isso que eu quero dizer. É ótimo, eu amo essa série. É o tipo de humor que faz meu coração ficar muito feliz. E teve a segunda temporada, me fez começar a ler Terry Pratchett, que claramente não terminei o livro ainda, então não entrou aqui, mas mês que vem isso vai se tornar um vilão na minha vida. Agora vamos pros filmes, e vocês me desculpem já aqui adiantado, que eu vi muito filme e eu vou falar muito rápido sobre todos. Eu comecei Saga esse mês de novo por causa daquela uma semana sem internet, e eu fui caçando tudo que eu tinha baixado, perdido em HD pra N coisas diferentes pra ver. Então essa primeira sequenciazinha de filmes é tudo coisas que eu tava sendo meio que obrigada a ver por causa de estar sem internet. E isso não é juízo de valor sobre os filmes. O primeiro que eu vi foi The Miseducation of Cameron Post. Eu gostei bastante, mas menos do que eu esperava gostar. Eu acho que se eu tivesse visto esse filme na altura que ele saiu, que deve fazer uns 5 anos, eu quero dizer, ou até mais, talvez eu tivesse gostado mais. Mas não deixa de ser bom. A gente vai acompanhar a Cameron Post, que é essa adolescente lésbica que é mandada para um acampamento de conversão, um acampamento de cura gay, né? E aí a gente acompanha o período dela lá dentro, os conflitos internos dela e como ela lida com o pessoal à volta dela. Tem coisa ou outra ali no filme que me incomodou, mas no geral eu acho que ele tá bem feito. Eu sei que ele é baseado no livro, eu não li o livro, mas me despertou vontade de ler, então isso deve valer de algo. Aí eu vi Girls Trip, e assim, eu não sou muito fã dessas comédias que são só comédias, essas comédias chulas. Não sei se essa palavra certa pra usar, mas essas comédias que são hipersexuais ou absurdas ali às vezes. Dito isso, Girls Trip foi divertidinho. Eu acho que o elenco tá tão bom, são atrizes tão boas que a série, que a filme acaba sendo mais fácil de assistir por causa disso, mesmo não sendo um gênero cinematográfico que eu gosto muito. Mas eu vou morder minha língua, por quê? Já chegamos lá. O filme é sobre esse grupo de amigas de longa data que acaba resolvendo fazer uma viagem pela primeira vez depois de muito tempo, e tudo desanda, porque é assim que comédias funcionam. Cada uma tem um objetivo muito diferente, uma personalidade, um estilo de vida muito diferente, isso aqui vai encaixando um com os outros, mas elas descobrem por que elas são amigas no final das contas. Então, eu vi benzinho e que delícia de filme. Nossa, que delícia de filme. É sobre essa família de pai, mãe, 4 filhos, mais uma tia e um primo, né, que acabam segregando a família, cujo filho mais velho ganha essa bolsa pra estudar na Alemanha por causa de jogar futebol. Então o filme todo é meio que a família se preparando pra dar tchau pro filho mais velho, e o foco principal do filme é na mãe. E esse filme é o suco de Brasil, eu não sei explicar ele de outro jeito. Tem umas coisas ali, às vezes muito sutis e às vezes muito óbvias, mas que se equilibram tão bem que, sabe, não dá pra dizer que ficou bem ou mal pra nenhum dos dois lados. Mas eu amei o filme e eu chorei assistindo, e isso pra mim já joga ele lá em cima. Se eu chorei, tá lá em cima. Aí eu vi Drop Dead Gorgeous, e aí a gente já começa a morder minha língua. Eu acho que esse vai se tornar um dos meus filmes favoritos. Eu não gosto de comédia por comédia, mas quando é esse tipo de comédia, e é um tipo hiper específico de comédia, ela se torna tudo pra mim. Nesse a gente vai acompanhar, é tipo um mockumentary, né, um documentário falso sobre esse concurso de beleza numa cidadezinha. A gente acompanha todas as participantes e como começam a acontecer acidentes bizarros com essas participantes ao longo delas estarem dentro do concurso. O elenco é de dar água na boca, de ficar de joelhos e agradecer. Todo mundo novinho, tem a Kristen Dunst, novinha, linda, perfeita. O tipo de humor lembra muito Heathers, que é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Então não sei. Eu não sei como esse filme escapou de mim por tanto tempo, por que eu demorei tanto tempo pra ver ele, mas finalmente chegou a hora e eu vou espalhar a verdade, a luz, a voz desse filme pra quem tiver disposto a ouvir. Depois o último nessa linha de perdidos dentro do meu HD
Eu assisti Pillow Talk porque às vezes a gente precisa de uma comédia romântica da Era de Ouro de Hollywood pra dormir bem. Essa vai contar a história desse homem e dessa mulher que dividem uma linha telefônica, mas não se conhecem. E o problema nisso é que o homem é um mulherengo e tá sempre no telefone com outras mulheres. Então ela não consegue receber ligações. Até que um dia eles se conhecem pessoalmente. Ele sabe quem ela é, mas ela não sabe quem ele é. E aí ele acha ela muito bonita porque é a fucking Doris Day, compreensível, e fica mistificado. E aí ele resolve fingir ser outra pessoa pra poder estar junto com ela sem que ela odeie ele, porque ela odeia ele sem saber quem que ele é, sabe? É esse tipo de história. É uma coisa meio que vai pra amantes, enemies to lovers aí também. É estupidamente clichê, mas será que eu posso falar que é clichê se foi o início de todos os clichês? Fica aí o questionamento. Aí a gente tem uma dobradinha aqui de mais dessas comédias estúpidas que eu não deveria gostar, mas eu me diverti vendo. A primeira foi Joyride, que vai acompanhar a história dessas 4 amigas que estão indo pra China por causa que uma delas vai fechar um contrato de negócios lá. Mas tudo dá errado, tudo desanda. É dessas comédias chulas, hipersexuais, com um humor estúpido, excêntrico, hilariante, divertidíssimo, com um elenco também, de novo, de dar água na boca. Então, o que eu posso dizer? Eu não acho graça onde eu deveria achar graça, mas eu me divirto na mesma. E isso vale. E aí a segunda parte da dobradinha, No Hard Feelings, mesma descrição que acima, pro tipo de comédia, mas nessa a gente vai acompanhar a Jennifer Lawrence tendo que fingir namorar este rapaz que é basicamente um adolescente, ela nos seus 30 anos e ele de 18, por causa que os pais contratam ela pra que ela ajude ele a ficar mais experiente antes de ir pra faculdade. E de novo, insano, hilariante e exatamente o tipo de coisa que a Jennifer Lawrence devia estar fazendo esse tempo todo. Aí eu vi essa curtazinha aleatória, que eu acho que foi uma das minhas curtas favoritas de terror que eu já vi, de verdade. Chama Portrait of God, você acha no Vimeo, eu acho que até no YouTube. O conceito é super simples, é essa jovem que tá praticando uma apresentação onde ela tá mostrando esse quadro que algumas pessoas veem em negro e algumas pessoas veem a face de Deus. Por isso, Portrait of God. Brutal, muito bem conseguida e um ótimo estudo pra quem quer fazer curtas de terror. E aí, numa outra curta aleatória, eu vi essa que chama Outside, que em contraposto é horrível, é bem uma curta de universidade, assim, de universitários, que é uma conversa de Skype, eu acho, entre esse casal que tá namorando à distância e não se conhece pessoalmente. E as coisas escalam, eles meio que tem uma brigas. E tá muito bem atuada, mas o conceito, por si só, Aí eu vi Red, White and Royal Blue. Pra quem não sabe, o filme é baseado num livro de mesmo nome, onde o segundo filho da monarquia britânica e o filho da presidente dos Estados Unidos se odeiam, causam um escândalo, são forçados a fazerem eventos públicos juntos pra desfazer o escândalo e pra mostrar publicamente que eles na verdade são amigos, apesar de eles se odiarem, e se apaixonam. Eu tive muitos altos e baixos com esse filme assistindo ele. Eu ainda estou no barquinho de pessoas que acham que os atores não têm química, apesar de serem bons atores e de ambos os rostos deles me lembram muito a velha Hollywood. O ator que faz o filho da presidente dos Estados Unidos é só bonito, ponto. O ator que faz o príncipe, eu não achava graça nele, só que ao longo desse filme eu percebi que ele tem uma cara, um rosto tão clássico, uma feição tão clássica que eu entendi. Eu não acho ele bonito, mas eu entendi. E não sei, ao longo de ver esse filme eu tava, nossa, tá mal, tá feio, tá horrível. Eu meio que entendo. Muito mal, péssimo. Mas olha que cena bonitinha, dá pra fingir que tá tudo bem. Então, sabe, eu não sei o que eu achei desse filme ainda. É um filme bem mid pra mim. E Zoey 102, péssimo, horrível. Por que existe? Zoey 102 é um filme pra continuação daquela série do Nickelodeon chamada Zoey 101, com quase todos os atores, tipo o elenco principal, assim, tirando as atrizes que se recusam voltar porque a Nickelodeon era horrível com seus atores mirins. E aí a gente vai acompanhar o casamento da Queen e do Logan, eu não sei como que eu lembrei o nome deles agora. E todo mundo se junta, e aí a Zoey tá perdida na vida. E ela quer reconquistar o ex dela, que eu realmente não lembro o nome do personagem. E é horrível. Por que isso existe? Quem pediu por isso? Quem passou isso? Quem financiou isso? Muito ruim. Por outro lado, eu vi Love in Taipei, que é baseado num livro, supostamente eu não fazia ideia. Eu fui ver meio que nessa onda de comédias românticas. A gente vai acompanhar essa menina que é obrigada
convidada a ir pra esse intercâmbio, assim, esse acampamento de verão, essas férias de verão, esse estudo de verão em Taipei. E lá ela encontra amor e amizade. E a parada é que eu só fui ver esse filme porque um dos atores principais é o Nico. E eu acho que o meu tipo de homem são os personagens que o Nico interpreta. Todo filme que tem ele faz um personagem, eu me apaixono pelo personagem dele. Eu não tenho nada a ver com o ator. Eu não sei quem o ator é. Eu nunca vi, sabe, uma rede social do ator pra saber que tipo de pessoa ele é. Mas todo personagem que ele faz eu fico obcecada. E esse não foi diferente. Então fica aí essa informação. Vi Elemento, da Disney, da Pixar, né? Gostei mais do que eu tava à espera. Provavelmente nunca vou ver de novo na vida. Divertidinho, legalzinho, vi de uma vez, achei, sabe, engraçadinho, mas a Pixar perdeu o encanto ali em algum momento. E é isso que eu tenho a dizer. Não tem nada que eu possa dizer que não foi dito ainda. Aí eu tive uma sequência aqui muito peculiar em um único dia, onde eu fui ver Obvious Child, porque eu queria ver uma comédia romântica, assim. E Obvious Child pode ser caracterizada como uma comédia romântica, mas eu acho que é um pouquinho mais do que isso. A gente vai acompanhar essa comediante que tem um one night stand com esse estudante universitário e acaba engravidando e resolvendo fazer um aborto. Basicamente é isso. Mas o humor é muito ácido, a narrativa é muito com o pé no chão, assim, muito real, e trata desse assunto pesado, entre aspas, que é o aborto, com muita naturalidade, sabe? Muito, muito de boa. Então eu gostei bastante. Não foi tão engraçado quanto eu esperava que fosse, mas a Jen Slay, que é a atriz, eu gosto muito dela, e por causa desse filme eu descobri que ela faz aniversário no mesmo dia que eu. Eu achei legal, é uma pessoa legal pra dividir o aniversário. E ainda querendo ver uma comédia romântica, eu fui ver Plus One. Plus One é essa comédia romântica onde dois amigos que estão solteiros e desiludidos no amor por N situações estão passando por um ano onde eles têm que frequentar vários casamentos e eles resolvem frequentar esses casamentos juntos pra tornar a experiência um pouco mais suportável, pois eles são bros. É uma comédia romântica, a gente imagina o que acontece, né? Eles se apaixonam naturalmente. E é super clichê, mas super bem feito. Eu acho que os atores principais que eles escolheram têm imensa química, é engraçadinha, é levinha, e o ator principal é o que eu não lembro o nome dele, mas ele faz The Boys, e nesse filme o nome do personagem dele é Ben, e eu nunca vi um ser humano ter tanta cara de Ben. Eu vou chamar ele de Ben agora pra minha vida, mesmo não sendo o nome do ator. Ele é um Ben. Aí eu vi os 3 filmes de Bridget Jones. Bridget Jones, pra quem não sabe, são esses filmes e livros também sobre a Bridget Jones, que é essa mulher que quer muito encontrar o amor, mas é muito desastrada e muito, sabe, um pouco fora da caixinha. E ela acaba dividida entre 2 homens nesse meio que triângulo amoroso, e a gente acompanha os altos e baixos dos relacionamentos dela. E aí, lembra que eu falei que a gente ia voltar a falar do Hugh Grant? Então, pessoas normais têm filmes de conforto. Eu tenho atores de conforto. No meu caso, são a Audrey Hepburn e Hugh Grant. Audrey Hepburn já morreu, então os filmes dela que eu não vi ainda, eu evito muito ver, eu guardo muito momento especial. Hugh Grant tá vivo, então eu só, sabe, via tudo, só que ele tá ficando velho, então eu comecei a pegar mais leve. E aí, Bridget Jones eu nunca tinha visto, porque são 2 dos filmes que o Hugh Grant tá fazendo um galã babaca, que é exatamente o tipo de papel que eu gosto de ver o Hugh Grant. Só que aí eu tava ansiando muito uma comédia romântica muito específica, e eu sabia que Bridget Jones ia me dar o que eu queria. Então eu tirei o band-aid de uma vez e acabei queimando 2 filmes do Hugh Grant da minha lista. Um pouco contracorrente. Eu gostei muito do primeiro filme, mas eu gostei mais do segundo. O segundo tem uma cena numa prisão, que é das coisas mais hilariantes que eu vi nos últimos tempos. Eu me diverti horrores assistindo. Os 2 filmes têm cenas de briga entre os personagens do Hugh Grant e do Colin Firth, que são, nossa, cinema no seu auge. Nada, nunca vai chegar aos pés daquilo. E aí vem o terceiro Bridget Jones, que é o único que eu já tinha visto. Eu já tinha visto o terceiro Bridget Jones na época, saiu, eu acho que foi em 2016. E eu vi o terceiro agora de novo, não porque, sabe, eu não lembrava da história ou eu realmente queria, é só porque eu tinha visto os 2, sabe? Mais vale ver o terceiro ver do mês. Lembrando, isso foi tudo num dia só. Desde lá, Obvious Child até aqui, foi tudo num dia só. Eu tava bem. E aí o terceiro, que é o Bridget Jones Baby, o Patrick Dempsey não conseguiu preencher o buraco que ficou do Hugh Grant. É o mais chatinho de todos, mas assim, compreensível, esperado. Continua sendo divertido, continua sendo uma coisa, sabe, que eu consigo me ver assistindo de novo daqui a uns anos. Aí depois já estamos chegando aqui no finalzinho de agosto, eu já tava começando a sentir o outono querendo abrir espaço dentro de mim, o Halloween ali, 2 meses de distância ainda. Mas tá perto, tá mais perto do que tava mês passado. E aí eu fui ver Lake Mungo, que é um desses que tava na minha watchlist, na minha lista anos e anos e anos e eu nunca tinha visto. Ele é feito em estilo de documentário e a gente vai acompanhar essa família cuja filha faleceu. Só que a família meio que continua vendo a filha, vendo sombras dela pela casa, registrando ela em fotos e tal. E aí o documentário vai acompanhar o processo deles tentarem entender se realmente é o fantasma dela e aprendendo mais sobre quem ela era durante a vida, porque acabou que eles não sabiam. Não é o tipo de filme de terror que dá
medo, mas ele é muito atmosférico, ele te deixa assim tenso, sabe? É diferente de ter medo, é ficar tenso. Eu entendo que não é um filme de terror que muita gente vai gostar, mas a nível técnico, fantástico, perfeito, muito bem conseguido. Não é o meu tipo de filme também, não é o meu tipo de coisa que eu gosto de ver por diversão, porque eu acho legal, mas em termos de estruturação e de desenvolvimento narrativo, não tem melhor. Outra curtazinha perdida aqui no meio eu vi Last Summer, que é essa curta sobre o último verão de um grupo de amigos que tá numa banda junto, no processo deles fazerem uma música de despedida de alguma maneira. A arte é super bonitinha, não é uma curta, então é uma coisa que você tira 10 minutos do seu dia e você consumiu ali uma coisa da hora. A trilha sonora, por causa de tratar de uma banda, é muito bonitinha, não sei, eu gostei mesmo muito e é super, sabe, simplesinha, gostável, adorável. Vi Cobweb e podia ter sido um filme legal, mas aí não foi. No começo tava me dando uma vibe meio The Boy, porque a gente vai acompanhar essa família, mas com foco no filho, porque o filho começa a ouvir barulhos e depois uma voz vindo das paredes do quarto dele. E os pais não acreditam nele, só que ao mesmo tempo os pais são meio macabros, sabe? Os pais são meio suspeitos. O ponto alto desse filme é o Anthony Starr. Eu conhecia ele de The Boys também, segunda vez que eu estou nessa série aqui, eu não sei porquê. E ele é macabro, algo sobre o sorriso dele, os dentes dele são brancos demais. Tipo, ele é um ator que consegue me deixar perturbada com muito pouco. E eu não sei porque eu já associo ele ao personagem de The Boys também, que é objetivamente o ápice do lixo. Mas nesse filme, toda cena com ele é tão horripilante. Por isso eu digo, esse filme podia ter sido bom. Tem um conceito básico ali legal e tem atores muito bons dentro dele. Mas ali pra parte final ele se perdeu um bocado. Ele ficou um pouco... não sei. Ainda assim dá medo. Eu acho que é um bom filme de terror ainda pra ver agora nessa altura do ano. Mas não vai esperando tanta coisa. Vi Spider-Man Across the Spider-Verse e eu vou ser muito honesta aqui. Eu achava que ia ser um dos meus filmes favoritos de animação antes de ter assistido ele. Achava que ele ia ficar competindo com o Nimona, que eu vi mês passado retrasado. Quando eu dei play no filme, os primeiros 20 minutos assim, eu tava tão entediada. Eu não estou gostando de nada disso. No momento que os personagens se expandiram pra além de só o Miles e a Gwen, dos filmes favoritos do ano. Fácil. A segunda metade desse filme é brutal. E eu não tô falando isso pra dizer que eu não gosto dos personagens do Miles e da Gwen, porque eu gosto, mas é muito mais divertido quando a gente tem, sei lá, 20 versões de Spider-Man diferentes pra acompanhar, em vez das duas versões adolescentes com conflitos internos. Across the Spider-Verse, continuação de Into the Spider-Verse, expandindo o universo de Homem-Aranha, indo realmente para o universo de Homens-Aranhas. Existe mais um vilão para derrotarmos, porque é um filme de super-herói. É isso que acontece em todos, que quer que eu diga. Mas enfim, realmente, deve ser meu filme de animação favorito desse ano até agora. Não acho que vai mudar, tá ali tete a tete com Nimona e deve se manter desse jeito. Aí eu vi Past Lives e a hype é muito real. Eu não consegui parar de pensar nesse filme depois que eu assisti ele, e já faz mais de uma semana. A gente acompanha ao longo de pra aí 20 anos, eu quero dizer, esse casal, que não é um casal, né? Tipo, esse homem e essa mulher, que enquanto são crianças tem ali um relacionamentozinho, e eles se reencontram quando já são adultos, depois voltam a se reencontrar numa fase ainda mais adulta da vida deles. Nossa, esse filme me quebrou de jeitos que eu não consigo explicar. Tanto a nível pessoal, tem umas ceninhas ali que me pegaram por causa de serem... eu conseguir relacionar minha vida pessoal, mas como obra também. É um filme... se você gosta, tipo, da trilogia do Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight, essa daí, é esse mesmo tipo de atmosfera. É um pouco menos comunicativo, é um pouco menos falado do que essa trilogia, mas as reflexões que levanta, as coisas que ele fala, tipo, pessoas normais não falam daquele jeito. Pessoas normais não falam daquele jeito. E, meu Deus, como eu queria que falassem. O filme é muito poético, mas não é de um jeito que fica cansativo, não é de um jeito clichê, não é de um jeito que dá pra tirar sarro depois. Nossa, e é o primeiro filme dessa realizadora. Eu estou encabulada que uma pessoa pode pensar, vou fazer um filme e sair isso de primeira. Eu não consigo. Enfim, me surpreende muito que esse filme foi tão bem recebido, porque ele é parado, ele é um filme assim, devagar. É uma produção que é feita em 2 línguas, então isso por si só, por causa de ter que ler legendas, metade do filme afasta muita gente dele. É natural, é o que acontece. Eu ia falar que tá tudo bem, não tá tudo bem, mas é o que acontece. E ainda assim é um filme muito bem recebido. Eu acho que os temas que ele trata são muito unânimes
unânimes, são muito reconhecíveis, é muito fácil se aproximar deles. E é devastador porque as pessoas são boas. Ninguém é babaca. É devastador. Essa é a parte mais devastadora. Enfim, eu vou ficar ainda meses pensando sobre esse filme. Em um contraste interessante, depois eu fui ver The Medium. Em 2021, quando esse filme saiu, eu lembro de todo mundo falar: meu Deus, o filme mais assustador do ano. Não é, sabe? Nesse filme a gente vai seguir de novo em estilo de documentário. Eu não sei qual é que foi da minha cabeça com mockumentaries, documentários falsos esse mês, mas olha. Em estilo de documentário é essa equipe que vai acompanhar essa senhora que é uma xamã. E no processo de acompanhar ela, a sobrinha dela começa a demonstrar sinais de que também vai ser uma xamã, que também vai baixar uma entidade, né? Vai ser vessel pra uma entidade. E aí a equipe de documentário começa a acompanhar a sobrinha também, e as coisas saem de controle, sabe? Pessoas morrem, sangue espirra, pessoas são burras, não sei. Tipo assim, de novo, eu sei que eu sou casca grossa pra esse tipo de filme, e ele é um filme carregado de jumpscare, então é um bom filme pra ver com os amigos, sabe? Pra levar susto, pra alguém gritar e você rir da cara de quem gritou. Muito fantástico pra isso. Mas eu esperava outra coisa. Não sei, talvez eu seja o problema. E aí o último filme que eu vi esse mês foi The Boogeyman, outro de terror, porque é o que é, onde a gente acompanha essa família de pai e duas filhas, cuja mãe morreu num acidente uns tempos atrás, e depois da morte da mãe, a família começa a ser meio que assombrada, perseguida assim, pelo bicho papão. O filme também, de novo, cai em vários clichêzinhos ali. A atriz que faz a filha mais velha é a Sophie Thatcher, e ela carrega o filme nas costas. Primeiro que eu adoro olhar pra cara daquela menina, ela é muito bonita. Segundo que ela faz meu personagem favorito em Yellow Jackets, então fica fácil. Então, pra mim, o filme por si só vale por causa da presença dela, mas o filme comete aquele erro de mostrar muito monstro, sabe? Desde o começo, não é aquela sombra passando na parede ou aquela imagem em flash, é um monstro. E todo filme de terror que mostra muito monstro deixa de passar medo. É o que é. Agora, vamos para as músicas. Não teve tanta música assim, podia ter mais, mas o que teve, valeu. O primeiro álbum, assim, muito ouvido do mês, foi o artista que eu descobri esse mês também. Esse mês barra mês passado. Que é o Claude, eu acho que pronuncia assim. O álbum é Supermodels e eu tô obcecada com ele. Eis que, esse vai ter que ter um storytime. Eu tinha visto esse vídeo aleatório de um artista no TikTok explicando como o Paul Rudd topou participar do videoclipe do álbum novo dele. E eu vi o vídeo inteiro, mas sabe, eu não fui ouvir a música, eu não fui ver o videoclipe. Eu só achei uma boa história, assim, um bom jeito de contar a história e eu gosto do Paul Rudd, então eu segui com a minha vida. Semanas depois, eu tava na minha busca praticamente diária por músicas novas e esbarrei nessa música que chama Crumbs e adorei, fiquei assim, mesmo obcecada com a música e fui ouvir o álbum inteiro. Eis que quando eu abro o álbum tem uma música chamada Paul Rudd e aí eu fiquei, calma, será que é? E aí eu fui pesquisar o videoclipe da música, do single, né, principal do álbum, e aí tinha o Paul Rudd, e eu fiquei, é um artista que eu tinha visto no TikTok semanas atrás, que louco, que doido. E realmente eu esbarrei com a música sem querer, não foi nenhuma coisa, sabe, o algoritmo me jogou a música, plataformas diferentes, meios de encontrar músicas diferentes, então foi engraçado. Dito isso, as músicas favoritas do álbum, eu gosto muito de Crumbs, que é a primeira música do álbum, mas a favorita é de longe Screwdriver, eu tenho ouvido aquela música todos os dias. Spare Tire, eu gosto muito, e Paul Rudd, quem diria, acabou que foi uma das músicas que eu mais gostei também. Então assim, super recomendo, adorei o Claude, depois eu acabei vendo tipo entrevistas dele, fui ver músicas antigas também, e que ser humano assim, fofo. Eu estou obcecada com ele, os clipes dele também são adoráveis, enfim, ótima descoberta, vou continuar acompanhando a partir daqui e o álbum super vale a pena escutar. Depois também Mahalia lançou IRL, e eu acho que saiu o IRL e o IRL Deluxe, mas foi tipo no mesmo mês, eu acho. Eu gosto muito da Mahalia, eu acho que é o último álbum dela, tem músicas que eu ouvi muito por aí uns anos atrás, e quando eu vi que tinha álbum novo, eu fui logo ouvir. O álbum é muito grande, não é o tipo de álbum que eu recomendo ouvir do começo ao fim de uma vez, mas ainda assim, eu adoro o lyricismo dela, eu adoro a voz dela, eu adoro a personalidade dela também. As favoritas do álbum foram T, porque eu relaciono com acontecimentos da minha vida privada. Plastic Plant eu acho ótima. Isn't It Strange é super relacionável, é super, sabe, relatable content. Terms and Conditions, que eu acho que foi uma das que ficou mais famosas, eu quero dizer, eu sinto que eu ouvi Terms and Conditions, tipo, antes, não sei se ela lançou como single antes, mas eu tenho ideia que eu tô mais familiarizada com a música, talvez por isso que eu gosto um pouquinho mais dela. E eu gosto muito de November também, November é linda. Enfim, são muitas músicas, eu sei que são muitas músicas, mas o álbum é muito longo, então eu me dou esse direito. E eu não sei, super recomendo, eu gosto mesmo muito das músicas da Mahalia, tem vibes diversas, tem músicas que são muito horny, por falta de palavra melhor, e outras que são muito sentimentais e muito introspectivas, então é um misto interessante
interessante que funciona super bem. The Boys teve comeback com Fantasy Part 1 Christmas in August. Péssimo. Desculpa, péssimo. Agosto tá cedo demais pra gente falar em Natal. Eu não ligo que vocês são bonitos e que eu gosto de vocês. Não vai colar. Ai, não sei. The Boys faz tempo que tem um comeback que eu realmente gosto. A title track, que é Lip Gloss, provavelmente é a que eu mais tenho ouvido. Eu acabei colocando Fantasize em uma das minhas playlists, que eu acho que foi a música que eu mais gostei. O álbum é um EP, né? É um mini álbum, então acho que são 6 músicas no total. É curtinho, é rápido de ouvir se você tiver curiosidade. Mas não tá colando pra mim. Eu gosto do conteúdo deles. Quando tem conteúdo promocional de comeback, eu gosto da personalidade dos membros de The Boys. Mas as músicas não estão batendo certo comigo já faz um tempo e eu detesto admitir esse tipo de coisa, enfim. É o que é. E por fim, porque eu sou apenas humana, Rosier lançou Unreal on Earth no dia que saiu. Eu tive todo um ritual pra estar. E o rolê, eu nem sou tão fã de Rosier assim. Tipo, eu admiro o craftsmanship, eu admiro o trabalho que ele faz, o cuidado, o liricismo dele. Eu realmente admiro, tipo, é a palavra que melhor representa. Mas não é um artista que eu ouço muito, não é um artista que eu acompanho. Eu não sou, sabe, de cair de joelhos e beijar o chão que ele passa, como vários dos meus amigos, com toda a razão, super entendo. Mas não é pra mim. Só que, primeiro que eu gosto de álbuns temáticos, e esse álbum é tematizado, é meio que um passeio entre os círculos do inferno de Dante. O próprio álbum é dividido, tipo, no álbum físico tem a divisão de qual música representa qual círculo do inferno. E isso por si só eu acho muito interessante tematicamente, até porque eu sou uma pequena nerd. Então quando eu tiver a possibilidade de cair em toda uma pesquisa quase acadêmica sobre os ciclos do inferno pra entender melhor as músicas, eu tenho que ler agora. Agora eu quero ler o Inferno de Dante pelo esse livro, desse álbum. Mas ele tem músicas tão devastadoras e não é um álbum que eu vou ficar ouvindo muito. Tem música ou outra que eu vou ouvir nas playlists e eu provavelmente vou me esquecer desse álbum por muito tempo, até eu passar por algo traumático na minha vida e precisar de terapia sonora. A favorita, e quando eu digo a favorita, eu quero dizer que tem ela, e quilômetros abaixo tem a segunda, que é o menos que eu mais gosto, que é Icarian, entre aspas, Icarian, que tem a temática do mito de Ícaro. Nossa, aquela música, eu não sei explicar aquela música. Tocou um lugar ali dentro de mim que não é muito facilmente acessado. All Things End, depois, tá ali. É tipo assim, tem Icarian lá em cima e o resto tá tudo aqui embaixo junto. Mas All Things End and To Someone From a Warm Climate são as outras duas que eu estou obcecada. Eu acho que as letras são lindas, as melodias são lindas. Eu não consigo parar de escutar, é devastador, me quebra do melhor jeito possível. Obrigada, Rosie, pelos seus stars. E é isso, estamos finalizados. Legal, né? Foi muito traumático pra vocês? Eu tentei ser rápida, podia ter sido pior. Eu não posso ter tempo livre nas minhas mãos. Mas foi um bom mês, achei que foi um bom mês, não estou decepcionada com como ele ficou. Enfim, é isso. Obrigada por ter visto até aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Como sempre, aquelas coisas de youtuber, curtam, se inscrevam, ativem o sininho, me procurem nas outras redes sociais. Se você já consumiu alguma dessas coisas e quiser me dar sua opinião, estou sempre aberta. Se você quiser me recomendar coisas baseado no que eu gosto e no que eu não gosto, ou se você viu alguma coisa que você gosta muito e quer muito compartilhar com outra pessoa, jogue pro meu lado. Adoro explorar coisas que me recomendam. E é isso, estamos assim por agora. Vejo vocês no próximo vídeo.